Apoio Cultural. Santa Casa Saúde. Seu bem-estar em todos os nossos planos. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Memorial Jardim das Oliveiras. Planos acessíveis à sua família. Liceu Tec. Você bem preparado, você bem empregado. Alô, telespectador da TV Barretos, seja bem-vindo ao programa Quero Saber. O programa Quero Saber é feito com muito carinho para o seu conhecimento e entretenimento. Esta é a proposta de nosso programa. Primeiramente, vamos abrir espaço para os nossos apoiadores culturais e, em seguida, apresentaremos o nosso convidado de hoje. Melhor do que contar com a melhor cobertura é a certeza de ter um plano que vai além da saúde. Santa Casa Saúde, qualidade que é referência regional, sempre cuidando de você e sua família em primeiro plano. Hospital próprio, farmácia para conveniados, plano odontológico, espaço reabilitação, entretenimento e muito mais. Mais que um convênio, um novo estilo de vida. Santa Casa Saúde, seu bem-estar em todos os nossos planos. 3321-7400. O Alto Posto Berrantão está em festa. Aniversário 15 anos Berrantão. 15 prêmios toda semana. Tanques cheios, troca de óleo, banho de espuma, créditos na conveniência e muito mais. Abasteça e concorra. 15 anos do Alto Posto Berrantão. Participe. Aqui quem ganha é você. O Memorial Jardim das Oliveiras e a Funerária Memorial estão preparados para oferecer uma completa segurança para os momentos de óbito. Com participação incrivelmente pequena, toda a sua família terá direito aos planos do memorial. Ligue 3322-0606, atendimento 24 horas e faça seu plano. Liceu Tec, Escola de Formação Profissional Técnica, o caminho mais curto para sua inserção no mercado de trabalho com ótimos salários. Matrículas abertas para turmas de 2015. Liceu Tec, você bem preparado, você bem empregado. Hoje, nós temos o prazer de apresentar no programa Quero Saber um advogado bastante conhecido, de nomeada em Barretos, há muitos anos que tem banca de advocacia em nossa cidade e mais especialista em direito imobiliário, locações e essa coisa toda, e também já foi presidente da Associação dos Advogados de Barretos, a extinta Associação dos Advogados de Barretos. Também foi presidente da União dos Empregados no Comércio, pertence à maçonaria em Barretos, enfim, sobre todos esses assuntos nós procuraremos entrevistar o nosso convidado de hoje, que é o Dr. Samir Rameres Pereira. Dr. Samir, prazer muito grande recebê-lo no programa. Prazer todo meu, Luiz, e sempre é uma satisfação nós estarmos juntos e dizer, né, como diz do agradecimento ao convite, nós estarmos aqui e poder realmente responder alguma coisa dentro daquilo que você espera, que o telespectador espera, e poder ajudar em alguma coisa. Doutor Samir, você é barretense, não? Nasceu aqui ou não? Luiz, não sou barretense, mas me considero barretense. É de coração, né? De coração. Porque, onde é que você nasceu? Olha, é uma história longa. É uma história longa? Longa, porque eu vim para Barretos no dia 18 de fevereiro de 1969. Então, praticamente, eu estou em Barretos há 46 anos. Você tinha quantos anos? Eu nasci em Getulina. Getulina? Fui registrado em Lins. Nossa. Vim para Guaraci com 1 ano de idade e vim para Barretos com 13 anos. Então, eu estou aqui praticamente há 46 anos. Então você morou um pouquinho em Guaraci, então passou morei um pedaço da sua infância lá em Guaraci. Praticamente quase 13 anos. Quase, né? 13 anos. E lá são meus avós, meus tios todos, né? Ainda moram lá até hoje? Tem muitos parentes em Guaraci, entendeu? A gente tem contato. Você fez curso primário em Guaraci, então, né? Curso primário, o começo do ginasial foi feito em Guaraci. Sei. O ginásio você completou aonde aqui em Barretos? Eu comecei aqui em Barretos, no ginásio industrial.
no tempo que tinha exame de admissão e tudo mais. Né? Depois fomos para o ginásio do Estado, Mariveira Marcondes, e fomos terminar aqui no Memorial do Brasil, quando houve a transformação. Você fez o que no Estadão? Você continua? Era o colégio, né? Você fez o colegial. O colegial. Tinha um científico durante o dia e o colegial à noite. Isso, né? à noite. Nós já trabalhávamos, né, Luiz, naquela época. Você trabalhava em quê? Meu pai era alfaiate e minha mãe também costurava calça, né? Era calceira. E eu fui trabalhar com o Belarmino. José Pereira, você trabalhou com o Belarmino? Eu lembro do Belarmino. Comecei em 1970 Fez com o muita Belarmino. roupa para mim o Belarmino. Trabalhamos muito lá. E nessa época de 70 até 72, 73, eu trabalhei com o Belarmino. Aí eu aprendi a profissão, né? De alfaiate com meu pai, lá com o Belarmino. Você sabia fazer de tudo? Terno, calça? A minha especialidade era calça. Era calça? Era calça, né? Até nem camisa eu não me especializei naquela época. E eu trabalhei com meus pais, nós trabalhando até 1977. Quando então comecei a fazer a faculdade em Ribeirão Preto, né? Você já tinha completado o colegial, então? Eu estava completando o colegial. Colegial. Aí prestamos vestibular em Rio Preto, em Ribeirão Preto. Passamos em Ribeirão, fomos fazer a faculdade em Ribeirão Preto. Foi aí que eu fui deixando de ajudar meus pais na profissão, né, de alfaiate. Mas enquanto você estudava em Ribeirão, eu trabalhava como alfaiate. Você trabalhava como alfaiate. Antes um pouquinho de terminar o curso, eu fui trabalhar na imobiliária da Jair Vicente. Você chegou a trabalhar lá, trabalhei então? na parte administrativa, na parte de compra e vendas, né? Até praticamente me formar. Quando me formei, mas a imobiliária já tinha um corpo jurídico, já tinha um procurador jurídico. Então, eu não tinha como eu ficar na imobiliária como advogado. Aí deixei a imobiliária e fiquei com o escritor, montando o escritório naquela época. Isso no final de 1981, em outubro, nessa época mais ou menos. E começamos a trabalhar. Depois de alguns anos, Luiz, aí nós fomos convidados pela imobiliária da Jair Vicente para assumir o departamento jurídico, né? E ficamos lá. Praticamente estamos lá até agora. E depois que o Dejar Filho se formou, né, passou a assumir os casos da imobiliária, e nós continuamos com aqueles processos que eu já vinha tocando já há algum tempo. Já mais antigos, né? Mais antigos. Então nós já estamos praticamente na imobiliária como advogado desde 1991, ano da lei do inquilinato, que é 8.245/91, que foi promulgada em 18 de outubro de 91. Então, praticamente nessa área a gente trabalha já praticamente 25 anos. Então, vai de cá, vai de lá, uma coisa e outra, advoguei para outras imobiliárias também, e lidando com essa parte, além dessa questão imobiliária, a gente advoga em outras áreas também. Lógico. Mas na área civil, né? Na área civil. Porque a área civil é muito extensa. Tem muitos ramos dentro da área civil, né? Porque essa parte de obrigações, né, que a gente advogou para banco, a questão de família, né? A questão de sucessões. Então, é uma área dentro da área civil que faz aí uma coligação com a questão imobiliária e tudo mais, que praticamente são áreas ligadas uma à outra. A advocacia foi a sua primeira paixão? Você já pensava em ser advogado há muitos anos, antes de você entrar para a faculdade? Ou foi uma questão de oportunidade? Luiz, na época eu pensava em fazer turismo, não como escola, né? Sim. Como turismo mesmo, passear, conhecer, viajar. Aí calhou da época, os amigos, tudo mais, vamos fazer direito. Aí prestei o vestibular, passei e comecei a fazer direito e gostei de imediato do curso. É uma profissão que se apaixona, né? É uma profissão. É que a gente fala sempre, a advocacia é um sacerdócio. É um sacerdócio. Né? A gente até muitas vezes só fica na advocacia quem gosta da advocacia. É verdade. Porque você sabe das dificuldades que existem em todos os sentidos. Eu, por exemplo, só advoguei nesses praticamente 34 anos. Você não fez outra coisa, né? Não fiz outra coisa a não ser advogar. Porque nunca trabalhei de empregado para ninguém dentro da advocacia, foi somente como autônomo, como liberal, né? Quer dizer... Aliás, o que é muito difícil um advogado, hoje em dia, ser totalmente autônomo, né? Sem vínculo empresarial. É muito complicado, realmente. Muito complicado. Só quem viveu e vive que sabe como é que é. Agora, o advogado, propriamente dito, ele não sabe lidar com outra coisa a não ser a advocacia. É verdade.
Porque você vive a advocacia praticamente 24 horas, né, Luiz? A gente passa a participar de uma tal forma do trabalho, como da sociedade no geral, praticamente o dia todo. É o dia todo. Porque a gente não tem horário. Né? O fórum abre às 8, fecha às 19 horas, só que você continua advogado. Continua. Então, se você está fazendo uma caminhada, você encontra um cliente, um amigo, pergunta qualquer coisa, aquele negócio todo. No final de semana, numa E festa... o serviço que você tem que fazer à noite em casa também, Não tenha dúvida, não tenha Após dúvida. Muitas vezes, tomando um banho, você lembra de uma situação, e faz... Enxuga rápido e vai para o escritório. E vai para o escritório, não tem vai a dúvida. aproveitar aquela dica dada naquele momento, Naquele né? momento, Aquela questão assim, que muitas vezes faz você lembrar do caso, entendeu? Então é muito interessante, é realmente muito bonita a profissão. Eu falo sempre, Luiz, se fosse para mim começar novamente, eu começaria advogado, entendeu? Eu tenho uma filha que é advogada, trabalha comigo, está estudando, está se preparando, inclusive, para a magistratura do trabalho, né? Sim. Ela vem prestando. Ela trabalha com você, Trabalha comigo, ela e o noivo dela, Dr. Fito Matias Ricardo, e a minha filha Aline Ramires Pereira. E ela também vem batalhando, vem prestando concurso, já passou para 2 concursos de analista do TRT, um para analista do TRT da 15ª região. Para a região de Ribeirão Preto ela passou, está aguardando chamada, e para a região de Belo Horizonte também, para o TRT, né? Para a região aqui de Uberlândia. Então eles vêm batalhando, e os jovens advogados, pode-se dizer que eles têm procurado os concursos, né? Por causa da estabilidade que se dá, a garantia que se dá, tudo mais. Agora... minha filha passou no TRT também, da 15ª lá em Campinas, né? Campinas. Trabalha lá no tribunal já. Em Campinas mesmo, né? Esse último concurso, Ai, que maravilha. esse último concurso, ela já foi chamada e trabalha no TRT de Tribunal Regional do Trabalho de Campinas. Né? É o caso da Aline também. Ela prestou para a 15ª, só que para a região de Ribeirão Preto. Ah, para a região Entendeu? de Ribeirão. Não é porque Barretos não pertence à região de Ribeirão Preto, né? Barretos pertence a São José do Rio Preto. Sim. Então ela está aguardando ser chamada, esse negócio todo. Você pensou, quando fez advocacia, prestar algum concurso, ou para o Ministério Público, ou para a magistratura, ou não era esse o seu ideal? O seu ideal era continuar advogando mesmo? Ô Luiz, olha, sinceramente, eu não consegui me ver como membro do Ministério Público, juiz de direito, nunca consegui. Não. Eu sempre me vi como advogado. Eu lembro que na faculdade, né, nós tivemos grandes professores que eram advogados, procuradores do Estado, juízes de direito, promotores, procuradores. Mas parece-me que aqueles que eram advogados, né, que a gente até tinha mais liberdade para chegar, conversar, tudo mais, te dava assim uma projeção do que é o direito, o que é a advocacia, de uma forma mais ampla. Diferente, né? Diferente, porque querendo ou não, o juiz ele simplesmente tem que fazer cumprir a lei, né? Lógico. E aplicar a lei. O advogado ele busca resolver, ele busca procurar. Muitas vezes a gente ouve certos casos que, se for pensar, fala, isso não cabe na justiça, né? Mas a gente busca e procura postular isso aí e levar o conhecimento no caso do juiz de direito, que vai analisar aquele negócio todo, né? Então, parece que o advogado, ele tem um algo a mais. Sem desmerecer, claro que... Lógico. A gente tanto uma carreira quanto a outra, nós trabalhamos em conjunto, um ligado ao outro, um depende do outro, né? Então, mas eu, sinceramente, eu sempre pensei em ser advogado. Tanto é que nós já estamos há 34 anos, aí, como diz, né? Começamos lá em 81, dentro da ditadura militar, né? Antes da Constituição de 88, antes da lei do divórcio. E a gente vem, né, vivendo e acompanhando essas mudanças todas aí, e que melhorou muito, né, Luiz? E você sempre militou também na política da ordem, né? Você já foi presidente da Associação dos Advogados de Barretos, não foi? Logo que eu me formei, que eu comecei a advogar, nós sentimos uma necessidade muito grande de criar essa associação. A Associação dos Advogados, porque a OAB, na época, não preenchia as nossas necessidades. Até com publicações, diário oficial e tudo mais. E eu fui um dos que, juntamente com vários colegas, nós criamos a Associação dos Advogados de Barretos, na qual eu fui um dos primeiros presidentes, né? E depois teve grandes presidentes na associação. E com essa associação... Doutor Samir, eu peço licença para interromper, porque nós vamos discutir... você vai falar sobre a associação no próximo bloco. Vamos abrir, então, intervalo para os nossos apoiadores culturais. E em seguida voltamos com o programa Quero Saber,
hoje trazendo o advogado Samir Rameres Pereira. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o Dr. Samir Rameres Pereira, advogado militante na comarca de Barretos. Então, você estava falando sobre a fundação, no bloco anterior, da fundação da Associação dos Advogados de Barretos. Foi que ano isso? Você lembra? 1985, 86. Na época, inclusive, logo que nós criamos a associação, né, nós conseguimos, pela associação, fazer o Dr. Luiz Jorge presidente da UAB. E o Luiz Jorge, na época, fez eu participei da diretoria dele na UAB. Inclusive, nós inauguramos a Casa do Advogado, né, a nossa casa de advocacia, lá na Rua 18, atrás do shopping, no dia 11 de agosto de 1984, com a presença do então presidente da Seccional São Paulo, Márcio Tomás Bastos, Dr. Márcio Tomás Bastos, que futuramente foi ministro da Justiça. Foi ministro da Justiça e já é falecido. Não tenha dúvida. Então a associação naquela época para Barretos foi primordial, porque ela fez com que houvesse um trabalho em prol da classe dos advogados, bem como da justiça num todo, assim, de prosperidade, de crescimento, né? Sim, sim. E a partir daí houve uma sucessão de candidaturas, de envolvimento na classe, até de ajuda social, porque a advocacia é eminentemente social, né, Luiz? Então, o que aconteceu naquela época? Criamos uma associação, fizemos o Dr. Luiz Jorge presidente da UAB, e começou, porque o Luiz Jorge, ele era assim, mais velho de idade que nós na época, só que ele era um jovem advogado, ele tinha sido aposentado no INSS, aquele negócio todo, né? Assumiu a presidência, a partir daí começamos a trabalhar e fizemos a casa do advogado e tudo mais. E a partir daí houve um trabalho muito bom nesse sentido aí. E outros grandes advogados saíram aí e tudo mais. Nós, inclusive, na época, saímos candidato a presidente da UAB, né? Participamos da diretoria da UAB, fui tesoureiro da UAB, fui candidato recentemente a presidente da UAB, né? Então a gente procurou sempre participar da política classista. Eu sempre gostei dessa política classista, né? Sim, sim. E participando da UAB, automaticamente eu passei a participar de clubes de serviço, né? Ajudamos a fundar o Lions Norte, Lions Clube Barretos Norte. Depois virou Leões do Brasil, né? Depois, automaticamente, fomos convidados para participar da maçonaria, da loja maçônica União Barretense. Aí depois fui convidado por acaso, a minha menina mais velha, ela nadava pela União. Eu fui convidado a participar do Conselho da União. E participei do Conselho, de repente, numa convenção lá da União, precisava de uma diretoria, né? E nós fazendo parte do Conselho. E vai o doutor Samir, o presidente. Vai eu entrar junto com o Gilberto de Jesus Rezende, na época, e o Jerônimo Musetti, o Rezende de presidente, eu fui de vice, o Jerônimo Musetti de secretário. Aí fundamos a diretoria para tocar o clube, porque na época o Edmundo disse que não tinha condições de tocar o clube mais, né? Aí montamos a diretoria e começamos. E a coisa foi indo, né, Luiz? Até quanto pôde, né? Eu fiquei na vice-presidência praticamente 4 anos, fui presidente 4 anos. 4 anos você ficou presidente da União. 4 anos. E era uma dificuldade muito grande, né? Como é que você vê a União hoje? Como é que ela está hoje? Ô, Luiz, para você ter uma ideia... Porque eu tenho a impressão que você deve estar afastado nós já de toda a atividade lá, há algum tempo. Eu fui eleito presidente em 2005, né? Inclusive eu fiz o último Carnaval da União, no ano de 2006. Porque a partir de 2007, aí os dependentes levou o carnaval, aquele carnaval da União, carnaval de bloco, para o Parque do Peão. E com isso, nós fomos ficando ali, né, na diretoria, tentando fazer, porque depois que acabou o carnaval, os clubes também, não só a União, como os demais clubes, foram acabando também. Né? E com isso, depois eu deixei a presidência, assumi... Eu lembro, te interrompendo, o Grêmio, por exemplo, que fui diretor muitos anos lá, o carnaval salvava a parte financeira do clube durante todo o ano, o carnaval. Praticamente a receita do carnaval supriu o clube o ano todo. O ano todo, era uma maravilha, né? Quer dizer, e aí juntava... É uma pena que foi acabando, né, o carnaval. Acabando, para ver que Barretos hoje não tem nenhum carnaval. Nenhum. Né? Quer dizer, nós tínhamos...
Eu lembro sempre que o Lelo disse que Barretos chegou a ter 15, 16 carnavais, né? Caicã tinha um carnaval gostoso. Quer dizer, frigorífico, Estrela, todo mundo. né? E a gente saía visitando. O frigorífico era um carnaval gostoso. A gente saía da diretoria do Grêmio visitando os outros clubes, né? Íamos na União visitar ali no centro, quando era na Rua 20 ainda. E realmente era gostoso, né? Era percebi gostoso. Eu lembro que nesse último carnaval sadio, né? Carnaval sadio. Nesse último ano de 2006, eu lembro que nós tínhamos lá em torno de 4 mil foliões no salão. E era mais blocos, era a moçada toda, porque não tinha para onde ir. Então era na União, o pessoal ia para a União. Então foi muito bom, foi muito gostoso. Quer dizer, quem viveu e quem de nós que não viveu a União, né? Lógico. Agora há pouco a gente vê essas propagandas dos eventos que tem, lembrando os tempos da União, do Grêmio e tudo mais. Isso é muito bacana. Eu acho que é uma pena ter acabado, como diz os clubes, em termos de carnavais e tudo mais. É uma pena, a gente sente isso aí. Porque hoje o jovem de Barretos, muitas vezes, tem que sair daqui para ir para fora, né, Luiz? É rodovia. Por que você acha que acabou o carnaval, na sua opinião? Acabou. Carnaval de clube, né? Carnaval de clube. Hoje em dia nós temos carnaval de rua, mas também o carnaval de rua não é igual ao carnaval de rua de antigamente, né? Ô Luiz, a questão é que no clube tem normas, que tem que ser cumprido. A vigilância é muito maior. Nós tínhamos, por exemplo, segurança que não deixava se fazer uma porção de coisa, né? Dependendo, se houvesse qualquer tipo de briga, qualquer coisa fora da normalidade, era colocado para fora, tudo mais. Agora, a moçada, querendo ou não, eles querem fazer festa em chácaras, festa em outros lugares mais públicos, né? Quer dizer, que não tem ficar mais à vontade. Mais à vontade. Não tem estatuto, não tem regra nenhuma, né? E querendo ou não, antigamente o clube, você pode notar que ninguém tínhamos televisão, tinha piscina em casa, tinha internet. Hoje tem tudo, todo mundo tem tudo. Quer dizer, não precisa do clube. Quer dizer, questão de ir na sauna, pessoas têm sauna em casa, quer dizer, campo, tem. Então, isso aí dificultou muito. E tem um custo mensal disso aí. E a manutenção de um clube é muito caro. Muito caro, quer dizer, a União, por exemplo, todos sabem que um dos problemas da União é a questão do sócio remido. Que a União tinha 2.500 sócios remidos que, querendo ou não tem despesa para com o clube. E o clube tem que ser mantido no dia a dia. O problema é o seguinte, é que na época do sócio remido, o sócio remido valeu muito para o clube, né? Para construir o clube. Agora, a questão que levou-se 5 ou 10 anos para construir, e a partir daí tem que manter. Tem que manter, não tinha receita mais. Não tem receita, não tem receita. Então, e com isso, chega num ponto Eu sou um desses sócios remidos, viu? Não, e tem muitos. Dessa época, né? E realmente é uma questão assim muito preocupante. E a tendência, pelo que a gente vê, pelo que a gente toma notícia, eu tenho visto pelos jornais, é preocupante. Porque a gente sente que vai acabar. Porque não tem outra forma. Teria que se criar algo novo para trazer sócio, que eu acho difícil. Difícil, né? Então é uma pena, porque realmente o clube, nós estamos falando da União, é um clube bem localizado, quer dizer, muito gostoso, né? Dá para todo mundo ir a pé. Então, quer dizer, a meninada... ele é afastado do centro, mas não é tão longe. Não é. É muito próximo de tudo, entendeu? Próximo de tudo. Agora é uma pena, realmente. É uma pena. Agora, pode ter certeza. Eu lembro que tanto na época do Rezende, quanto na minha época, na época do João Vinhota, foi feita muita luta para tentar conseguir manter o clube em pé. Mas realmente não é fácil, não, entendeu? Por causa dessa falta de... Problema de receita, né? O problema é receita. E a frequência, né? Hoje em dia, ninguém mais vai em clube à noite. Antigamente, você ia no clube para tomar um café, para ler um jornal, bater um papo, jogar uma dama, jogar um xadrez. Hoje em dia, não tem isso, né? Novela também, a televisão já pega o cara, fica dentro de casa, não sai. Para você ter uma ideia, aquele movimento da 43 que tem até hoje, né, durante a Festa do Peão, começou ali na União. Né? Começou ali em frente. Dali subiu a 43. E naquela época, se tinha, acho que parece que era 6 ou 7 dias de festa, tinha 6, 7 bailes, quer dizer, tinha mais baile do que dia de festa, porque começava um dia antes os bailes. E com isso, após, acabou tudo, não tem mais.
Quer dizer, os bailes hoje, pode notar, é muito pouco. Ficou mais para a velha guarda. Para a velha guarda, quer dizer, os bailes. Que já tem o clube da velha guarda, né? Que mantém essa tradição, tudo mais. Agora, os clubes em si, por exemplo, União, Grêmio, os demais, não fazem mais. Rio das Pedras, é muito pouco. É um evento ou outro, entendeu? Porque se dependesse deste público, não vira mais. Vamos voltar um pouquinho à Ordem dos Advogados. Quantos anos permaneceu funcionando a Associação dos Advogados de Barretos? Você lembra disso? Olha, ela foi fundada em 84, 85, ela deve ter permanecido uns 5 anos. Uns 5 anos, entendeu? Né? E foi uma época muito boa, realmente muito boa. Eu lembro como disse, de grandes presidentes, inclusive o doutor Luiz foi presidente, não foi? Não, lá da associação? Da associação não. Não foi. Eu lembro que o doutor Edson Flauzino foi presidente da associação, o doutor Oswaldo de Oliveira Costa, o doutor João Bosco Alves, doutor Luiz Arthur Saloio. Teve assim, eu tive também, sei que teve grandes nomes da advocacia de Barretos participando da associação naquela época. Sim. E era assim, trabalhava junto com a ordem, né? Uma dando apoio à outra. Inclusive, na época que eu era presidente da associação, o presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, que é uma grande entidade hoje, uma grande entidade. Que na época era presidido pelo doutor Antônio Cláudio Maria de Oliveira. Isso. E nós tínhamos um intercâmbio entre a Associação de São Paulo e a Associação de Barretos. E trazíamos cursos para cá, né? Porque naquela época a OAB não tinha esse mundo de curso como tem hoje. Hoje tem uma opção, tem a ESA, né? Tem vários cursos que a OAB oferece hoje, mas naquela época não tinha. Então nós fizemos esse trabalho com a associação e ela cresceu muito e ajudou demais a ordem. E outras entidades de Barretos, né, Luiz? Sim. Então realmente, e perante o Poder Judiciário, perante o Ministério Público, a associação era muito bem vista. Quer dizer, então trabalhou muito bem, inclusive em prol da comunidade. Você era para ser candidato à presidência da 7ª subseção esse ano também, né? Você foi candidato na eleição anterior? Na vez passada, eu fui convidado pela diretoria anterior, né? Que diziam que não teria candidato. Mas você vai explicar isso no próximo bloco, porque é um assunto já mais extenso. Claro, vamos abrir espaço, então, para os nossos apoiadores culturais e, em seguida, voltaremos com o programa Quero Saber, hoje trazendo o advogado militante na comarca de Barretos, Dr. Samir Ramires Pereira. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o Dr. Samir Ramires Pereira, advogado militante na comarca de Barretos. E fiz a pergunta a você com respeito à sua candidatura esse ano. Você parece que estava propenso a ser candidato à presidência da 7ª subseção e parece que desistiu, ou como é que foi? Veja bem, na vez passada, há 3 anos atrás, eu fui convidado pela diretoria atual, né? Atual que existia na época, para que fosse, se eu queria ser candidato a presidente, porque não tinha nenhuma da diretoria que ia postular. Eu falei, olha, se meu nome servir, aquele negócio todo, a gente está à disposição, eu sempre participei e tal, a gente pode contar. Aí saí, né? Saí candidato e fomos buscar aí Acabou depois saindo outro candidato, que é o atual presidente, o Dr. Gerson, e passou. Nesse ano de 2015 agora, eu fui procurado novamente por vários colegas, né, para saber da minha disponibilidade de ser candidato novamente esse ano. Analisei de cá, analisei de lá, conversei com várias pessoas. Quer dizer, a minha família, vamos dizer assim, foi contra, né, porque nós já tínhamos sido candidato, aquele negócio todo. E sempre procurei dar a minha parcela de colaboração em tudo aquilo que eu participei, né, Luiz? Então, analisando de cá, analisando de lá, eu pensei bem, eu falei, eu vou deixar isso aí para os mais jovens. A moçada está com vontade, tem mais tempo, né? Tem mais disponibilidade, então eu preferi deixar. Penso que hoje, né, a OAB vamos dizer assim, está com uma turma jovem, disposta a trabalhar e estão trabalhando, né? Estão com vontade de prestar esse serviço, então vamos deixar eles trabalharem e fazer, né? Deixa a juventude trabalhar, Deixa eles trabalharem, inclusive eles estão ligados aí com a OAB São Paulo. O Dr. Marcos da Costa é candidato à reeleição, né? Pelo que consta, o Dr. Gerson faz parte da chapa aí de conselheiros. Faz parte? Faz parte.
penso que Barretos faz muito tempo que está sem conselheiro. Penso que numa dessa, que o Marcos da Costa deve ser reeleito. E, automaticamente, Barretos vai ganhar com isso aí. E, automaticamente, quem já está lá tem condições de trabalhar e fazer um bom trabalho nesse sentido aí. Trazer uma série de coisas para Barretos, que, inclusive, na vez passada, eu até manifestei um interesse de buscar trabalhar com a AB São Paulo, de trazer a farmácia para casa do advogado, uma livraria que nós não temos em Barretos hoje, para ver que você pode ir em qualquer livraria de Barretos, você não encontra obras literárias, obras jurídicas, muito difícil. É um ou outro. E Barretos hoje já tem mais de 800 advogados, pelo que consta, no último exame passaram 55 novos advogados. Só aqui da comarca de Barretos? Só da comarca, com a previsão para chegar para o ano que vem, o ano de 2016, a 1.000 advogados. Então, Barretos merece isso aí, Barretos precisa disso aí. A CASP, né, que é a Carta de Assistência do Advogado de São Paulo, precisa estar mais presente junto a Barretos, oferecendo mais para a classe dos advogados e seus familiares. Porque, vamos pensar, em termos de 1.000 advogados, se tomar por base a família, 4 em cada família. É muita gente, né? É 4.000 pessoas. 4.000 pessoas. Então nós precisamos ter essa farmácia, nós precisamos ter essa livraria, nós precisamos ter uma série de outras coisas que eles oferecem. Assistência à saúde também, né? Não Porque tem São dúvida. Paulo tem, né? O advogado tem tudo isso lá em São Paulo. Praticamente lá está muito perto, né, Luiz? Então. Agora, de Barretos a São Paulo é 425 quilômetros, quer dizer, fica difícil. Então tem que vir para cá realmente. E a função da OAB? A função da OAB é muito importante numa comunidade, né? Presença do advogado, não apenas militando na sua profissão, mas também dando palpites, opinando, né? Sendo contra as coisas erradas que podem acontecer no município. A presença do advogado contestando, denunciando, é muito importante, né, doutor Samir? A gente começa a ver pela função do advogado, né? Ele é o primeiro que faz a defesa, quer dizer, do cidadão. E a OAB é o órgão de classe do advogado. Mas não é só isso, ele vê uma série de coisas na própria comunidade e colabora com a comunidade no dia a dia. A OAB está sempre presente em simpósios, em campanhas, em tudo aquilo que, de certa forma, o cidadão está envolvido, a OAB está junto. Está junto, né? É um órgão atuante da comunidade. Nacionalmente, então, nem se fala. Não O problema dúvida. das diretas já, a OAB estava sempre presente. E até hoje, né? a gente vê nosso presidente nacional, o Marcos Vinícius, ele realmente busca uma porção de coisa em prol da comunidade. Ele está cobrando a questão aí de prerrogativa, a questão dessa luta contra a corrupção. A OAB Federal tem lutado, tem batalhado por isso aí. A OAB São Paulo também. Então, veja bem, isso aí faz parte, a OAB faz um trabalho comunitário muito grande, e sempre fez. Ela sempre buscou os direitos, sempre buscou aí tudo aquilo que a comunidade necessita, o cidadão necessita, a OAB está à frente. Então ela é muito atuante e precisa ser. Então, porque muitas vezes o cidadão não tem aquela condição, Luiz, de procurar, pagar. Então, a OAB, tanto é que até agora, nós estamos prestando serviço à comunidade pela assistência judiciária, nomeados pela OAB em conjunto com a Defensoria Pública. Hoje nós temos a Defensoria Pública em Barretos, mas até praticamente há 2 anos atrás não tinha defensoria. A vida inteira. O advogado que assumia toda essa responsabilidade da assistência judiciária. A judiciária. OAB fazia o convênio, né, com a Procuradoria, com a Defensoria, e convocava os advogados, nós os inscrevíamos, e iam prestar essa assistência judiciária para a comunidade carente, que é muito necessitada. Até hoje, com a Defensoria aí, que são 6 ou 7 profissionais, ainda os advogados de Barretos prestam esse relevante serviço à comunidade, prestando esse tipo de serviço. Porque a Defensoria Pública não assumiu toda a advocacia gratuita, né? Porque, querendo ou não, Barretos já é uma cidade grande, né, Luiz? Barretos hoje com 120 mil habitantes, existe uma comunidade carente muito grande. Então precisa realmente de um amparo aí da justiça, e a justiça é através da OAB nesse caso aí. Sim. Porque a Defensoria em si não dá conta de prestar esse tipo de serviço. Então a gente vê a necessidade de uma OAB forte, onde a gente cobra, muitas vezes a gente fica aí cutucando os meninos, é por causa disso aí. A gente quer que realmente ela continue sendo cada vez mais forte. Você trabalhou, como você disse, muitos anos e trabalha até hoje no direito imobiliário, nessas ações de despejo e blá. Como é que você está vendo nessa crise política aí? Você acha que está dando muito trabalho, pessoal? Está tendo muito despejo judicial? Como é que você está vislumbrando tudo isso? Olha, vamos dizer que ainda não surgiu ainda um reflexo muito grande, ainda não. Não. A gente nota que a coisa vinha normal,
Porque a questão de locação é uma coisa, é uma necessidade. Como a água, É um problema social, né? a luz, a energia elétrica, aquele que casa, aquele que passa a ter uma vida em comum com alguém, ele Quer ter precisa casa, de uma- né? Precisa Quem ter casa quer casa, Quem e casa, precisa de é. casa. E querendo ou não, nós sabemos que quem tem a casa é o senhorio, é o proprietário, é que tem a condição. E ele precisa também do locatário, do inquilino. Então a gente nota que tanto um quanto o outro procura fazer com que a coisa caminhe bem. Teve uma época, já há alguns anos, que se propunha muita ação de despejo, por fora de pagamento inclusive, né? E se executava muito fiadores, né? Que muitas vezes tinham um único imóvel, e um único imóvel é o suficiente para garantia de uma locação. É. E muitas vezes o pai, o sogro, é que vai e garante. Aquele aluguel. E automaticamente, com o não pagamento de aluguel, aquele imóvel vai à praça. Vai à praça, E né? a pessoa pode perder aquele imóvel. Então, parece-me que a conscientização passou a existir de uma forma mais ampla, com que o pessoal passou a cumprir mais essa obrigação. Porque, sabe, se não pagar água, eles vão e cortam. Se não pagar a CPFL, eles vão e cortam. E o aluguel, ele é despejado. E a lei, querendo ou não, ela favorece o locador nesse sentido. Porque com um mês de aluguel atrasado, já se pode propor uma ação de despejo fora do pagamento. Não Apenas com um mês. Não um precisa mês é o suficiente. Não precisa esperar 2, Quer dizer, 3, não. e Muita hoje- gente acha que um mês não dá para entrar com ação de despejo, dá para entrar, sem não ter a menor dúvida. E a questão maior que a gente nota é o seguinte: com a nova lei, que já é praticamente de 2009, a 1245, ela dá até liminar, dependendo da situação, certo? Porque dentro de um ano, pode ser proposto 3 ações de despejo. O locatário, ele purga a mora uma vez, ele purga a mora 2 vezes. O que é purga a mora? É Dá uma pagar. explicação nisso aí, porque às vezes o telespectador não entende. A questão é o seguinte: quando se entra com a ação de despejo fora de pagamento, o locatário, o inquilino, ele pode ir lá e pagar aquele aluguel atrasado. Então, ele, numa ação de despejo. Você tem que pagar o aluguel mais as despesas do processo. Automática, o aluguel, os juros moratórios, a correção monetária, as custas do processo, os honorários do advogado, multa contratual, né? Então, ele paga o primeiro ação de despejo. Aí fica inadimplente novamente. O locador propõe a segunda ação de despejo. Ele também pode purgar aquela mora, pagar aquele aluguel. Na terceira vez, dentro de no mesmo ano, ele já não pode purgar a mora mais. Dentro do mesmo ano, né? No mesmo Se ano. passar para o ano seguinte, já pode. Aí começa tudo de novo. Começa tudo de novo. Né? Só que encarece muito isso. Vai encarecendo. A gente vê muitas vezes, quando se chega a propor uma ação de despejo fora de pagamento, é que o locatário ou ficou desempregado, ou uma questão de doença na família, que acontece ainda hoje. Porque antigamente se propunha mais. Hoje não é tanto. Então é nesses casos extremos mesmo. Então o pessoal sabe que não compensa deixar atrasar. Porque vai ter ação de despejo e automaticamente vai ser despejado. E vai envolver ou o pai ou o sogro, que está diretamente ligado por causa da questão da fiança. Da fiança, né? E o imóvel do fiador vai a leilão. Vai né? à praça. Vai à praça. E né? perde seu imóvel. Já Pois é. aconteceu vários casos aí. Já aconteceu, Já já? aconteceu. Quer dizer, a gente fica assim sensibilizado, Constrangido mas até, constrangido né? porque a lei aí numa dessa foi feita para ser cumprida. O proprietário, ele quer receber, ele precisa receber, né? Então é complicado. Então a gente pede muitas vezes para tomar cuidado com relação a isso aí. Quer dizer, tem que saber para quem, primeiramente, que vai assinar como fiador. Fiadores. Hoje uma ação de despejo demora quanto tempo? Mas você vai me responder isso no próximo bloco. Vamos abrir espaço novamente para os nossos apoiadores culturais e voltamos já já com o programa Quero Saber. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o advogado militante na comarca de Barretos, Dr. Samir Rameres Pereira. Dr. Samir, quanto tempo hoje dura uma ação de despejo a partir do momento que é protocolado no fórum até uma sentença final de primeira instância? Olha, Luiz, é complicada essa questão. Porque parece que essa nova lei veio para agilizar mais, porque os proprietários de imóveis, os
os senhorios estavam assim preocupados, porque não adiantava você ter um imóvel e de repente demorar muito tempo para se resolver uma ação de locação, que não era, eles não eram beneficiados em nada, então estava desestimulando as novas construções, né, doutor Samir? Doutor Luiz, a ação de despejo, ela, primeiramente, normalmente o locador, que é quase sempre uma imobiliária, ela nunca propõe no primeiro mês. Ela sempre tenta, né? 1, 2, até 3 meses, tá bom. A partir daí, passa para o jurídico, ele vai propor essa ação de despejo. Essa ação é distribuída, hoje eletronicamente, em Barretos principalmente, e quase todo o estado. Essa semana estão concluindo várias comarcas da região, inclusive. Essa é distribuída, há a citação, pois há a contestação ou a purga da mora, né? E se isso não acontece, acredito eu que coisa de 6 meses no máximo está resolvido. Agora, o locador tem uma vantagem muito grande, principalmente as imobiliárias de Barretos, garantem o pagamento de aluguel. Não são todas, mas a grande maioria garante o pagamento, né? O aluguel. Se o locatário pagar a imobiliária paga o proprietário. Se o locatário não pagar, a imobiliária paga também. Paga o proprietário também. Então ele recebe, ele não tem esse problema. A imobiliária que fica com o encargo de entrar com essa ação e receber do locatário ou do fiador esses encargos. Porque hoje se propõe, inclusive com essa lei, ela dá o direito de propor ação de despejo acumulado com cobrança de aluguéis e acessórios da locação. Quer dizer, você cobra ali os aluguéis, os encargos, água, luz, tudo mais, que fica em aberto quando o locatário desocupa o imóvel e entrega as chaves. E o fiador é responsável, praticamente em quase todos os contratos que constam essas cláusulas, até a efetiva entrega das chaves. Então, essa obrigação fica por conta do fiador. Quem tem que correr atrás muitas vezes é o fiador. É o fiador, né? Para que o locatário desocupe o mais rápido possível, para não aumentar a dívida dele para com a imobiliária, para com o proprietário. Já tem uma aguinha para você. Pode tomar agora durante o programa, não tem problema. Eu agradeço, porque realmente... Muito obrigado. Seca a garganta um pouquinho, é complicado, né? Muito obrigado. Mas a questão, isso aí, de tempo, é muito relativo. Porque, de repente, tem a sentença, dessa sentença cabe recurso, mas não suspende o despejo, né? Não suspende, né? Então não adianta recorrer, só vai gastar dinheiro, tem mais despesa de preparo e tudo mais. Então, para o locatário, o melhor caminho é ele procurar acertar isso aí. Agora, o que a gente fala? Muitas vezes é questão de conversar e é questão de bom senso. Quando o locatário se encontra uma situação difícil, procura o fiador, ou procura o proprietário, o locador, ou a própria imobiliária e pede um prazo, parcela aquilo ali, acerta aquilo ali, que fica muito mais barato para ele, para a própria imobiliária, né, e para o locador, e para o fiador também. Porque se ele deixar a coisa correr, aí amanhã depois vai complicar, porque é juro sobre juro, né, é correção monetária, é despesa, é encargo, é multa, fica difícil o cumprimento depois. Doutor Samir, você pertence à maçonaria há muitos anos em Barretos, né? A loja maçônica União Barretense. Você, inclusive, já foi venerável lá. Como é que você encara a maçonaria nos dias de hoje? Você acha uma associação importante? Como é que você pode analisar a maçonaria? Ô Luiz, eu lembro, eu já estou na ordem há praticamente 28 para 29 anos, né? E nós começamos na União Barretense no ano de 1987. Na época eu fui convidado por alguns amigos, tal, a gente entramos e gostei muito de ter sido convidado, fiquei assim muito lisonjeado até, porque a gente vê a maçonaria como uma entidade séria, né? A gente sempre diz que para ser convidado, normalmente tem que ser pessoas de bem. Tá certo que ninguém tem estrela na testa, né? E muitas vezes, depois que a pessoa entra, a pessoa toma conhecimento de algum fato desabonador, a pessoa já está na ordem. Agora, vejo que a grande maioria de pessoas que participam da ordem são gente de bem, gente que procura fazer tudo aquilo que manda o figurino, tá?
E a ordem, querendo ou não, ela trabalha diuturnamente em prol do mundo melhor. Sempre foi em prol de alguém ou de algo melhor para a cidade, para a comunidade. E a gente vê por nós. A gente procura fazer um trabalho diariamente, semanalmente, em prol de várias entidades. E as outras lojas também. Então a gente vê hoje, por exemplo, muitas vezes, Barretos com 120 mil habitantes, como nós dissemos, tem pouco mais de 1.000 maçons. Agora, essas pessoas, além de participar da maçonaria, pode ter certeza, elas estão nos clubes de serviço, nas entidades principais da cidade, em tudo aquilo que administra uma cidade, existe um maçom. E que busca o bem-estar, né, da comunidade e da humanidade, sempre pregando o que é de bom, né? Então, o objetivo dela é muito grande nesse sentido aí. Porque muitas vezes, a gente nota que as pessoas, talvez, por não conhecer a ordem, por não conhecer a entidade, fala qualquer coisa que não é a verdade dela. Mas hoje, com a questão de divulgação, de mídia, né, internet, existe muita obra com relação ao que é a maçonaria, o que ela faz, tudo mais. A própria, na internet, você entrando, você busca informações que realmente traz a realidade. Então são coisas assim, você vê ela trabalhando em prol, né, inclusive dessa luta que está no país aí com relação à corrupção. Ela vem enfrentando aí campanhas nesse sentido e buscando fazer com que deixem de fazer o que estão fazendo para esse país. Sim. Então eles estão saindo da rua, estão saindo à frente e buscando fazer com que esse país volte a ser um país melhor para todos, né? Quer dizer, então ela busca a verdade, ela busca uma porção de coisa em prol da comunidade, coisas boas. Por que eles falam que a maçonaria tem muito segredo, não se revela nada do que acontece? O que será que acontece lá dentro por causa desse segredo? O que você pode contar rapidamente sobre isso? A questão de segredo, Luiz, de segredo não tem nada. Ela é uma entidade como outra qualquer. Para você saber do que ela te propõe, o que ela te oferece, você tem que estar dentro dela. Se você for participar de um Lions Club, de um Rotary Club, de uma outra entidade, se você não estiver lá dentro, você não sabe o que está acontecendo. Porque, volto a dizer, hoje o mundo está tão aberto, né? Se você pega, por exemplo, tem programas na TV, tem programas na internet, no YouTube, mostrando a maçonaria, como é que não é, o que se faz, o que não faz. Então, de segredo não tem nada. Antigamente, né, se falava nisso aí, porque ninguém entrava, ninguém sabia, não escrevia nada, não tinha nada escrito, como diz, não se mostrava nada. Hoje não. Hoje as sessões, muitas vezes, são sessões até abertas. Abertas, né? Vai lá, as cunhadas, né, que nós denominamos nossas esposas, as sobrinhas. Existe, inclusive, mantido pela maçonaria, as garotas do arco-íris, as filhas de Jó, quer dizer, os demolês, quer dizer, criados dentro da maçonaria. Então os pais vão, os vizinhos vão, existem as comemorações, existem os jantares, os almoços de confraternização, quer dizer, então é muito aberto. Muito aberto, né? Então de segredo ficou mais na cabeça do pessoal de saber o que tem de segredo. Mudando um pouquinho de assunto, você é a favor da diminuição da maioridade penal de 18 para 16 anos ou não ter idade nenhuma, dependendo do crime que se pune a pessoa? Rapidamente. Olha, a maçonaria é contra, a OAB é contra. A diminuição? A diminuição. Eu penso que o nosso país não está preparado ainda para isso. Eu acho que o prejuízo para a comunidade, para a sociedade, é muito maior havendo a diminuição da penalidade. Você tem aquela pessoa na humanidade que você viu que transformou o mundo, aquela pessoa importante na sua opinião, que você se curvaria perante ela? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Me curva a todo momento. É o Arconcourt, né? Não tenho dúvida. Doutor Samir, muito obrigado pela sua participação no programa, foi muito bom. Tive uma honra muito grande de recebê-lo aqui. A recíproca é verdadeira, eu estou sempre à disposição. Seja muito feliz na sua profissão sempre, muito obrigado, viu? Luiz, eu que agradeço. Foi um prazer sempre. Em todas as entidades que você participa. Um grande abraço a você. Muito obrigado. E vamos terminar o nosso programa, como sempre o fazemos, com uma poesia hoje
de Junqueira Freire, um soneto de Junqueira Freire. Arda de raiva contra mim a intriga, morra de dor a inveja insaciável, destile seu veneno detestável a vil calúnia, pérfida inimiga. Una-se todo em traiçoeira liga, contra mim só, o mundo miserável. Alimente por mim ódio estranhável, o coração da terra que me abriga. Sei rir-me da vaidade dos humanos, sei desprezar um nome não preciso, sei insultar uns cálculos insanos. Durmo feliz sobre o suave riso de uns lábios de mulher gentis, ufanos, e o mais que os homens são, desprezo e piso. Dr. Samir, muito obrigado mais uma vez pela sua presença no programa. Muito obrigado ao telespectador da TV Barretos e até o próximo, se Deus quiser. Apoio Cultural. Santa Casa Saúde. Seu bem-estar em todos os nossos planos. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Memorial Jardim das Oliveiras. Planos acessíveis à sua família. Liceu Tec. Você bem preparado, você bem empregado.